Olá, queridas pessoas, espero que estejam bem, com vontade de fazer coisas muito boas. E quero compartilhar uma conversa rápida sobre pessoas que, no intuito de ajudar outras, elas cometem um erro que pode trazer causas grandes, algumas delas com implicações reencarnatórias, com aquisição de karmas negativos, porque o karma pode ser positivo, negativo ou neutro. Karma significa movimento, ação. Então, queridas pessoas, uma pessoa ou outra pretende encobrir o erro do outro como se estivesse ajudando aquela pessoa que se envolve em repetições, negatividades, confusões, complicações, que não procura uma ajuda terapêutica, que não procura focar na mudança de vida, mudança de estilo, de cuidar de si mesma. E ela vive como um vampiro ou uma vampira, absorvendo o que vem dos outros. Como que ela faz isso? Se lamentando, se queixando. As dificuldades delas são as maiores, tem aspectos bem narcisistas envolvidos na condição em que ela se encontra. Ela precisa querer desenvolver a capacidade de aceitação. Porque cada um de nós, do ponto de vista espiritualista, vive a experiência que precisa para aprender, para se desenvolver. Essa experiência não está na nossa vida por acaso. Ela está na nossa vida porque ela decorre das nossas relações, do nosso emaranhamento vivencial entre vidas sucessivas. As pessoas que estão à nossa volta são aquelas que, de algum modo, espelham qualidades positivas, negativas. Muitas delas estão ali conosco porque fomos nós que causamos em outras vidas, em outras experiências extrafísicas, em outras experiências na Terra. Nós causamos dificuldades, danos, e essas pessoas estão diante de nós para revelarem aquilo que ainda não trabalhamos, não identificamos. Porém, nós só podemos ajudá-las se elas permitirem. E algumas, mesmo percebendo, elas mantêm padrões fixos, apreendidos em vidas passadas. E elas fazem questão de se tornarem aquelas que cobram e cobram sem aceitar a ajuda, a mão estendida, de forma que ela possa mudar a circunstância em que se encontra. Nada é suficiente, nada serve. Se você sugere alguma coisa, isso é difícil. Se você opina e orienta para outra direção, não vou conseguir, não tenho condições. Esse papel da autovitimização, da autoexclusão, da responsabilidade com a própria vida, passa a ser um ramerrão, uma repetição, um doping emocional tóxico que ela não quer enfrentar. Eu vi que pessoas que insistem em querer, digamos, recuperar alguém que não quer ser recuperado, que não aceita ajuda, seja de que modo for, ela quer que a ajuda seja a satisfação da vontade pessoal. E este é um comportamento narcísico. E o narcisismo, né, esse espectro patológico, é quase que inviável de ser curado, tratado numa única encarnação. Há muitos aspectos de simbiose espiritual entre pessoas, seres, que se manifestam porque o hospedeiro, aquele que aceita a pessoa com aquela predisposição íntima a aproveitar o que o outro oferece, porque também tem sentimentos confusos envolvidos na relação,
seja de culpa, seja porque tem uma crença que tem que salvar o outro, que tem que cuidar do próximo a todo custo. Minha gente, a lógica da vida mostra que não é bem assim. Há pessoas que dedicaram anos e anos da sua vida a essas pessoas, que não deram retribuição, nem sequer agradecimento, gratidão. Elas encobrem aquilo que não fazem, invertendo a situação, procurando, de certa forma, deixar a pessoa cada vez mais envolvida com o sentimento de culpa. Se você está nessa situação, procure uma terapeuta ou um terapeuta imediatamente. Avalie os seus sentimentos, avalie quais são os propósitos da sua vida, porque, como eu já disse em outro vídeo, quando você aceita que pessoas se pendurem na sua vida, a sua vida vai ficando para depois, para depois. E muitas vezes você dá todos os seus recursos financeiros, emocionais, e não foram suficientes. Porque essas pessoas famigeradas, elas nunca estão satisfeitas. Porque elas querem de você algo do jeito que querem, não do jeito que é possível. E um dos grandes aprendizados da minha vida é que primeiro você tem que aceitar a condição em que está e trabalhar muito, estudar muito para mudar e não receber de presente. Então, a pessoa que compactua com essas situações, ela está contribuindo para um cooperativismo em que esta atitude se transforma numa simbiose, e essa simbiose progride para um vampirismo que pode durar muitas vidas. É muito importante que você saiba o que está fazendo, porque o corporativismo emocional está baseado numa retroalimentação tóxica de muita complexidade, que vai gerar o que é chamado de a obsessão complexa. E muitas continuam vidas e vidas. Já tratei pessoas que não conseguiam tocar a vida para diante porque traziam assédios de outras existências. E é muito importante encontrar um ponto de apoio, um lugar que trabalhe com a terapêutica transpessoal, transcendente, multidimensional, como eu tenho feito, integrando esses saberes, procurando ajudar as pessoas a tirar esses vínculos, essas amarras, essas armadilhas que fazem com que a sua vida se arraste anos e anos, sem que ela perceba que está cooperando para a manutenção de uma patologia, muitas vezes muito graves. É possível discernir amor, solidariedade e empatia não significam conivência. Se algo não produz, se a árvore não dá fruto, como diz, como? Se ela não quer. Nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. E ninguém, nenhuma pessoa consegue, tem poder para transformar ou mudar alguém. O que nós podemos fazer é sugerir, encaminhar, ajudar a tratar, dar medicação, contribuir para que a vida tenha condições de a própria pessoa dar conta, porque a vida que ela tem é a vida que ela plantou. Tudo que ela sente é dela. Então, quando uma pessoa projeta um comentário sobre o seu comportamento, na verdade, ela está expressando o dela. E é muito comum em quem vive a situação do cooperativismo emocional ceder, dar o seu esforço àquele que não reconhece, não aproveita, não se reeduca, não se transforma. É uma constatação, amigos, que eu vejo, amigas queridas, em muitas pessoas, em muitas famílias, que passam por um processo de intenso sofrimento, sem saber como lidar com a situação, a não ser retribuir, né? Ou oferecer mais e mais e mais a insaciedade daquele ser que está do lado dela.
Minha gente, vamos prestar atenção. Considerando que somos seres interdimensionais, somos seres espirituais, cósmicos. Parente, família física pode se transformar na família espiritual. Às vezes, é possível encontrar nesse laboratório vivencial que é a família espíritos que têm mais afinidade. Mas, em geral, olhando bem de pertinho as famílias, eu que trabalho há tantos anos com pessoas, com gente, nós vamos ver a complexidade daquilo que está à nossa frente. E qual é o nosso propósito? Importantíssimo. Qual é o seu propósito na vida? Essas pessoas têm a ver com o seu propósito? Busque informações, estude muito sobre espiritualidade. Existe a obra fantástica, maravilhosa de Allan Kardec. Existem obras de outros mestres orientais, como o Lama Gangchen. Existem as obras incrivelmente cheias de conteúdo do médico pesquisador parapsíquico Valdo Vieira, com quem colaborei muitos anos intensamente, com quem aprendi muito. E também discordei em muitos pontos e segui meu caminho. Desenvolver o espírito crítico. Olhar nesse relacionamento de cooperativismo emocional tóxico, o que tem de você de tóxico nisso? Por que está preso nessa situação? Ajudar não é subserviência. Então, queridos amigos, queridas pessoas, tenho visto muita gente confundir amor, bondade, compaixão com subserviência, servilismo, que é bem o contrário da proposta da vida, da nossa existência programada na Terra por uns anos, que passam muito rapidamente. Fica a reflexão, fica o aviso amoroso. Não confunda. Se você está confundindo, busque terapia. Colabore com a pessoa ou as pessoas que estão explorando a sua vida e não se beneficiam, porque para elas, primeiro vem a crítica, o ataque, a agressão, a discórdia, de um modo tão intenso que a outra pessoa vai ficando tão fragilizada que pode ficar muito doente, cuidando, tentando dar conta de pessoas assim. Faça a sua parte com dignidade, com clareza. Não negocie o seu emocional, pensando que essa pessoa vai tornar a ajuda recebida. Muita gente está ao seu lado pela utilidade que você oferece a ela, de acomodação ao padrão em que ela está. Patológico, tóxico. Em termos de espiritualidade, precisando acordar. E isto é um esforço que a pessoa precisa fazer por si mesma. Desculpas e explicações são apenas airbags, panos quentes. E as pessoas não vão mudar, por mais que você estenda o tapete vermelho para elas. Elas querem o seu lugar, muitas vezes. Muitas vezes, elas estão ali para tirar o que você tem, porque por inveja, por incapacidade, por baixa autoestima. E um detalhe. Pense bem no propósito da sua própria vida. Esta pessoa vai junto com você? Ela incentiva você, colabora? Atenção então, amigos, o corporativismo emocional tóxico é um comportamento em que aquele que encoberta ou acoberta a pessoa em constante confusão, que não dá conta da própria vida, que não
paga as próprias contas, é um acordo, uma cumplicidade doentia. E por que isso acontece? Já disse anteriormente. É devido a crenças salvacionistas, devido a traumas que trazem a inculcação de que tem uma culpa, que você é responsável por aquilo que a pessoa não quis aproveitar daquilo que você oferece. É muito comum que você encontre pessoas que viveram as mesmas dificuldades e superaram, buscaram forças dentro de si mesma. Eu mesma convivo com pessoas assim, que tiveram imensas dificuldades de sobrevivência, sem casa, sem comida, sem pai, sem mãe, e foram procurando caminhos e foram se estabilizando e progredindo. São muitos casos, mas tem aquele que bate aquela tecla na auto-hipnose, que comove como uma situação de vítima, que não são vítimas. E para finalizar, meus amigos, esse papo hoje meio, incisivo, que a vítima é sempre o pior algoz. Cuide-se bem. Um abraço. Fique em paz.